Em dias frios e chuvosos, nada como um bom mistério para aquecer o seu coração e deixar as pernas tremendo. Oi, eu sou a Dora e eu li todos os livros da Gillian Flynn. Why are you so obsessed with me? Se você não conhece ela, a Gillian Flynn é uma autora norte-americana que vem arrasando no mercado literário de suspense, com a sua obra mais famosa sendo Garota Exemplar, que depois virou um filme. Ela tem 4 livros já publicados e a partir da leitura de todos eles eu consegui entender um pouco mais sobre a escrita dela e sobre o modo como ela estrutura os mistérios. E aqui nesse vídeo eu vou fazer essas considerações gerais e também falar um pouco sobre as minhas opiniões individuais de cada um desses livros. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que o que diferencia a escrita da Gillian da escrita de outros livros de mistério por aí é que no caso dela não importa tanto quem cometeu o crime, ou seja, não é um livro whodunit, tipo a maioria da Agatha Christie. O que importa, na verdade, é justamente isso. Qual é a verdade e quem está falando a verdade. E não à toa, os livros dela sempre têm a participação de um veículo de mídia. De um jeito ou de outro, a mídia sempre aparece ali. A Gillian é jornalista e já trabalhou como crítica para o Entertainment Weekly. Então eu diria que ela sabe muito bem como as palavras que a mídia escolhe usar ou omitir podem impactar as pessoas e influenciar a opinião que está sendo formada ao redor daquele caso ou coisa que ocorreu. E quer entender um pouco mais sobre o papel da mídia nos livros dela? Vamos lá. Em Objetos Cortantes, a principal, Camille, ela é uma repórter e ela acaba tendo que voltar para sua cidade natal, na qual ela não ia há muitos anos, para cobrir o caso do desaparecimento de uma menina que está presumidamente morta. Em Garota Exemplar, e aqui vocês me perdoem porque eu tô sem o exemplar do livro, então por favor imaginem que aqui tá o livro bonitinho. Os dois personagens são extremamente afetados por como a mídia os retrata, chegando até a ter um destaque para uma personagem que é a apresentadora de um talk show sensacionalista que estava falando sobre o caso deles. Em Lugares Escuros, a Libby, que é a personagem principal, foi a única das meninas da sua família a escapar de um assassinato que matou a sua mãe e 2 irmãs. Além disso, Ben, o irmão dela, foi tido como culpado e foi preso por esse crime hediondo. E você já pode imaginar então, com um caso tão trágico que ela teve a cobertura da mídia por muito tempo, ela chegou até a fazer uma autobiografia da vida dela. E 20 anos depois, com ela já adulta, o caso continua despertando interesse e muitas pessoas, a partir das informações que eles conseguiram através da mídia, começam a querer reinvestigar o caso informalmente, e pedem justiça pelo Ben. Já em O Adulto, que é uma obra um pouquinho diferente, é o poder da internet e das notícias lá presentes que se sobressai. Além disso, o principal conflito de todos esses livros, sem exceção, acaba sendo a relação familiar. Seja essa família composta por 2, 3 ou 7 pessoas. E isso me leva ao livro de estreia da Gillian, que, coincidentalmente ou não, é o livro também com a relação familiar mais perturbadora. Objetos Cortantes. E eu não pretendia fazer um ranking dos livros dela aqui nesse vídeo, mas eu posso afirmar com tranquilidade que esse foi o livro que eu menos gostei. E ainda assim, eu gostei bastante. E nem eu disse anteriormente, mas agora elaborando um pouco mais, ele narra a história da Camille, que é essa repórter que acabou de sair de um hospital psiquiátrico e tem que retornar para casa para cobrir essa matéria. E quando ela chega na casa, na sua cidade natal do interior, ela se reencontra com a Dora, que é a mãe dela, e encontra pela primeira vez com a Ama, que é a meia-irmã dela. E, cara, desde o início você já sabe que tudo ali é muito perturbado, que aquela relação familiar é muito esquisita e que todas elas precisariam de muita terapia. Aí você deve ter reparado já, mas esse livro virou uma série pela HBO, com a Amy Adams e outras grandes atrizes. E eu nunca vi, não sei se é boa, se alguém por aí por acaso assistiu, me avisa aqui nos comentários se é boa ou se é ruim, e aí eu vejo se eu assisto ou não. E é engraçado que cada um desses 4 livros da Gillian acabou me lembrando um outro autor ou livro. E nesse caso aqui, eu me lembrei bastante do livro Precisamos Falar sobre Kevin, porque tem essa coisa que você vê as personagens e os personagens e você fica ali na dúvida se eles realmente são assim, se eles sempre foram assim, se você deve acreditar neles ou não. Então ele brinca muito com o psicológico do leitor e faz você pensar mesmo e se sentir ali naquela relação, pensando o que você faria se você tivesse no lugar desses personagens. E aí já estava chegando o final do livro e as coisas já pareciam meio resolvidas, eu já tinha uma ideia de quem era a pessoa criminosa, mas eu estava com aquela sensação de que não pode ser isso, não pode ser só isso.
tá óbvio demais, tá faltando alguma coisa. E não é que tava faltando mesmo, porque a Gillian conseguiu me surpreender no final. Mas mesmo com essa surpresa no final e com o enredo envolvente, porque afinal eu devorei esse livro em um dia e meio, ainda assim é o único livro da Gillian que sobram várias pontas soltas. Eu senti que tinham personagens demais, informações demais, e que várias coisas ali poderiam ter sido cortadas, porque chegou no final e acabou que elas não fizeram realmente uma real diferença. O personagem do Alan, por exemplo, achei ele muito nada a ver, sabe? E ainda que os personagens que sobraram tenham sido distrações interessantes, eu não senti que eles realmente acrescentaram algo para a história. Mas essa habilidade de corte na história é uma habilidade que ela ou os editores dela com certeza adquiriram nos próximos livros, porque os próximos estão muito mais perto de uma obra impecável do que esse livro aqui. Mas aí aqui vale lembrar, né, que esse é o livro de estreia dela. E se no livro de estreia ela conseguiu fazer essa história, você já sabe que ela realmente é uma autora promissora. Então, para resumir, eu recomendo Objetos Cortantes? Sim, é um ótimo livro. É o meu favorito? Não, nem de longe. E agora chegamos em Um Adulto. Essa é a obra mais diferente dela porque, para começar, é um conto ao invés de um romance. E é um conto que originalmente foi publicado numa antologia organizada pelo George R.R. Martin, mas que agora foi publicado sozinho. Bem, como ele é um conto ao invés de um romance, ele tem mudanças significativas na estrutura. O início do livro é um início bem impactante, bem humorado, porque começa a narrar a história de uma prostituta que meio que se especializava em bater punhetas e ela tá falando da tendinite precoce que ela tá por causa desse trabalho. Então você descobre que ela resolveu mudar de ramo porque apareceu uma oportunidade tanto dela subir na carreira como de melhorar a sua saúde, e aí ela acaba virando uma cartomante naquele mesmo estabelecimento. E ela adorava interpretar esse papel de cartomante porque ela é boa em observar as pessoas, em perceber e entender o que elas precisam ouvir. Então estava indo tudo muito bem, ela estava até começando a desenvolver um romance com um dos clientes, até que chega um dia em que chega uma mulher que parece mais inteligente do que as outras clientes dela. Uma mulher que parece que não seria enganada tão facilmente. E em uma das consultas, a mulher finalmente fala dos problemas que ela está tendo em casa. E é uma casa que parece meio assombrada, na qual coisas sinistras têm acontecido, especialmente envolvendo o enteado dela, que é um garoto adolescente. E nossa, esse conto me surpreendeu muito. As reviravoltas são muito interessantes e o tom do livro é bem mais bem-humorado do que o dos outros livros dela. É um conto mais cômico, ainda que bem sinistro em vários momentos. E algumas coisas do enredo e do desenvolvimento dos personagens me lembraram bastante Stephen King. E eu adoro Stephen King, né? Então pra mim isso foi ótimo, não teve o menor problema. Nesse conto, a Gillian soube jogar muito bem com a mente do leitor, e eu acho que ela aproveitou bem a estrutura do conto. Porque eu creio que se esse enredo fosse transferido para um romance, ele teria bem mais problemas do que teve no formato de conto. Por exemplo, algumas ações dos personagens e o jeito como eles são desenvolvidos provavelmente seriam mais inacreditáveis, eles acabassem sendo estendidos por mais páginas. Então foi um conto muito divertido, bem humorado, bem executado e que me deu vontade de reler quase automaticamente assim que eu terminei o conto. Eu acho que ele é uma boa introdução para a escrita da Gillian e super recomendo que você leia também. E agora chegamos em Lugares Escuros, que também foi o último livro dela que eu li. E eu não posso frisar o suficiente o quanto a epígrafe desse livro é essencial para a compreensão do livro. Eu tava falando com um amigo meu assim que eu comecei a ler, e ele falou que quando ele começou ele não tava entendendo nada, quem era quem, até que ele percebeu que tava tudo ali na epígrafe. Então quando ele se deu conta de que as informações estavam ali, tudo ficou mais claro. E pra mim foi assim também, eu já tinha lido a epígrafe, aí eu tava começando a ler, eu falei, cara, mas eu já ouvi esse nome antes em algum lugar, aí eu, é epígrafe, aí eu voltei e tudo ficou bem mais fácil, digamos assim. Que nem eu disse antes sobre a sinopse, mas dessa vez falando um pouco mais elaboradamente, na madrugada do dia 2 para o dia 3 de janeiro, a família de Libby foi assassinada. A Libby era a mais nova das irmãs, e a sua irmã Michelle, de 10 anos, morreu estrangulada, a sua irmã Debbie morreu a machadadas e a sua mãe, Patty, morreu com uma facada e com um tiro na cabeça. E a Libby, por sorte, estava escondida e ouviu a voz do irmão e conseguiu fugir e se esconder a tempo suficiente para sobreviver a esse assassinato terrível. E aí você me pergunta, quem foi o assassino? Com as pistas e o testemunho que a Libby deu, o irmão dela, Ben, foi preso por esse crime. Barra pesada, né? Mais ou menos 20 anos depois, a gente acompanha a história da Libby, que já tá adulta e tá com dificuldades de se manter financeiramente, até que ela recebe um convite de uma carta de um fã-clube de assassinatos.
que consiste basicamente em pessoas que são entusiastas de investigar esses crimes e têm interesses por caso específico ou caso tal, e no caso dela, muitas das pessoas ali acham que o Ben é inocente e estão ali investigando e lutando para que ele seja solto. E foi nesse aspecto que o livro me lembrou Rafael Montes, que o Rafael Montes gosta de criar um grupo esquisito e também de botar amizades improváveis e igualmente esquisitas ali no meio. Como esse foi o último livro que eu li dela, nessa altura eu já estava ligada em algumas pistas falsas que ela ia jogar no meio do caminho para tentar me distrair, tentar me desviar do caminho da resposta certa. Mas mesmo ligada, eu continuei caindo em várias, que nem um patinho, e o final me surpreendeu. E foi uma coisa muito interessante, diferente dos demais livros dela, porque tava chegando perto do final e eu tava lendo, eu tava tipo, ok, estou entendendo, estou assimilando, beleza. Mas aí aconteceu o que aconteceu e eu ainda fiquei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E, entendi. Então foi um ritmo muito frenético perto do final que conseguiu me explicar as coisas de um jeito que eu não entendia até chegar o momento em que eu deveria entender tudo aquilo. Então foi muito maneira essa descoberta, entendendo finalmente o que aconteceu. E eu me senti realmente tão perdida quanto a Libby em vários momentos. Nisso, a mudança narrativa, que majoritariamente alterna entre a Libby, a Pat e o Ben, foi de grande ajuda. A única coisa no livro que me incomodou um pouco foi a ausência da Diane, que é uma personagem que é a tia da Libby, em vários momentos do livro, no qual a ausência dela já não me parecia mais justificada. Acho que esse foi o livro dela com um tom mais fúnebre, com o ritmo às vezes ficando um pouquinho mais lento, difícil de engrenar do que nos demais livros, mas ainda assim, o final e a partir da metade do livro mais ou menos começa a engrenar muito e você fica ali e não consegue largar. Então eu acho que valeu muito a pena, mesmo que o início tenha sido um pouco mais devagar. E eu não tive nem metade dos problemas que eu tive com objetos cortantes nesse livro aqui. Esse foi uma leitura bem pesada, assim, em termos temáticos, mas eu acho que se você gosta desse tipo de livro ou tá ok pra encarar um tema mais pesado, vale muito a pena, porque foi realmente muito bem escrito. Finalmente chegamos na obra sagrada da Gillian Flynn, que eu estou profanando com essa falsa capa, Garota Exemplar. E cara, eu li esse livro ano passado, depois de já ter visto o filme, e ainda assim foi uma experiência incrível e que conseguiu me surpreender. E eu até cheguei a falar desse livro no vídeo das minhas leituras de 2019 ou 2020, e eu falei que foi uma das minhas melhores leituras do ano, e com certeza, tá na minha mente até hoje. Volta e meia eu paro, eu penso e fico, lembra da Amy? Honestamente, eu não sei se ela vai conseguir superar esse livro um dia, mas tomara que sim, porque esse aqui pra mim já tá num nível tão alto que a relação entre a Amy e o moço é muito bem construída. Você se sente parte daquele relacionamento e daquele encaixe neurótico e você também sente que não tem escapatória. E a mudança narrativa que ela faz a partir da metade do livro desconstrói tudo que você conhecia até então e tudo que você acreditava ou estava começando a acreditar. É um livro muito bem amarrado, envolvente e carismático. Eu acho que é o livro dela com mais carisma. E talvez nada que eu fale aqui vai ser o suficiente para demonstrar o quanto esse livro é bom. Eu até prefiro não falar muito sobre esse livro para não dar spoiler, mas tudo aquilo que a gente já mencionou antes de relação familiar e mídia estão no ápice nesse livro aqui. E eu recomendo muito. Mesmo que você a princípio não seja fã de mistério, esse livro aqui vai te agradar. É assim tão bom. Esse é o livro, é o creme de la creme, é a focaccia. Então, esses foram os 4 livros da Gillian Flynn que eu li, que também são todos publicados, e eu adorei todos. E neles, esses 2 aspectos de família, mídia e também da mudança narrativa que ela usa tanto no Lugares Escuros como no Garota Exemplar, se destacaram. A Gillian Flynn é uma autora muito promissora, ainda no início da carreira, porque ela só tem 4 livros lançados, né? Eu tô muito animada e ansiosa para acompanhar o que ela vai escrever e o que vem por aí. Então, se você gosta de mistérios ou quer começar a entrar nesse mundo, eu acho que a escrita dela é uma boa pedida. Se você já leu algum dos livros dela, comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito ou o que você achou do livro, ou então se você tá com vontade de ler algum dos livros que você ainda não leu. Se você ainda não é inscrito no canal também, se inscreve aqui, deixa seu joinha e compartilha o vídeo com quem você quiser. Obrigada e até o próximo vídeo. Importante falar também que esse vídeo só foi possível graças aos meus amigos Lucas e Manu, que me emprestaram todos esses livros. Então, um beijão pra eles também. Até mais!